Hoje nossa conversa será sobre a China, mais precisamente sobre Mao Tse-tung. E para falar sobre ele, eu convidei o professor do curso de História da UniABC, Agenor Bevilacqua Sobrinho. Bem-vindo, Agenor. Obrigado por ter vindo. Não precisa levar. Vai estar em casa. Obrigado. Pô, você está falando com uma pessoa perdidamente apaixonada por história, inclusive contemporânea. Menos um pouco, mas adoro história. Vamos começar então, Agenor, dizendo ou contando quem foi esse senhor, Mao Tse-tung. Bom, diz que quando os países são injustos, eles criam revolucionários. E quando a miséria é muito intensa nos campos chineses, eles produziram uma figura como Mao Tse-tung, filhos de camponeses, nascido em Shaoxing, em 1893 na China e falecido em Pequim em 1976. As andanças que ele teve pelo país proporcionaram a ele uma ligação orgânica com esse povo, de maneira a conhecê-lo profundamente. Isso é que veio a trazer nele a intenção de, através de uma intervenção na realidade, modificar a situação que ele observou. Agora, tudo bem, um país, uma cultura milenar, absolutista o tempo inteiro, foi uma monarquia, né, a China. Como é que este senhor chegou ao poder? Muito bem. Nós tínhamos no século XIX um crescimento populacional na China bastante expressivo, só que o governo tinha uns funcionários absolutamente corruptos. E além disso, uma série de países ocidentais, como a China também oriental, eles invadiam esse território, de maneira que tínhamos alemães, franceses, ingleses, japoneses, russos, com o naco do território chinês. Isso despertou na população um sentimento nacionalista exacerbado, de maneira que se formaram agrupamentos no sentido de rechaçar essas invasões, que eram constantes durante esse período. Como o governo ele tinha uma característica dúbia de comportamento, no sentido de, ora, querer esses estrangeiros lá em virtude de negócios, ora, necessitar da expulsão deles, como esse movimento era pendular e contraditório, se formou um partido nacionalista, o Kuomintang, e também o Partido Comunista Chinês em 1921, no qual o Mao Tse-tung é um dos fundadores. Houve uma junção de esforços desses dois agrupamentos e eles lutaram no sentido de expulsar os japoneses. Quando o líder desse partido, Kuomintang, que é nacionalista, ele vem a falecer, no lugar dele toma posse um chefe militar, o Chiang Kai-shek. E ao fazê-lo, ele já tinha uma veia bastante anticomunista e rompe com um antigo aliado, que eram os comunistas, que são postos na ilegalidade e perseguidos. O recurso que eles têm é se afastar para as regiões mais remotas no campo. Quando fazem isso, Mao ele vai começar a criar zonas de guerrilha. E isso em função de muito conhecimento da realidade chinesa, porque a guerrilha, ela é uma prática do conflito social chinês. Ela existia porque na China tem o processo dos senhores da guerra. Esses senhores que tinham seus feudos próprios e tinham seus agrupamentos, a todo tempo eles tinham a prática do uso belicoso. E o Mao, observando essa situação, ele criou essas guerrilhas e o tipo de pessoas arregimentadas eram os camponeses, porque mais de 90% da população da China era composta desse tipo de perfil. Em 1934, houve um cerco a esses encraves criados no território chinês pelos agrupamentos comunistas, esse cerco provocado pelas tropas do Kuomintang, e eles foram rechaçados, e aí começou a longa marcha. Como eles não tinham como ficar para se defender, esses comunistas eles foram para regiões remotas do noroeste da China.
E ao fazê-lo, numa travessia de mais de 10 mil quilômetros, o que ocorria? Muitos daqueles que estavam no processo se enraizavam junto às populações camponesas e não permaneciam na marcha, de maneira que ali já estava lançada uma semente. Poucos também puderam sobreviver em função do grande desgaste em terrenos absolutamente inóspitos que eles tiveram que atravessar. Em 37, quando já em 31 a China já tinha invadido, o Japão havia invadido a Manchúria e lá deixou um governo títere, isso fez com que as forças comunistas e do Kuomintang viessem a se realiar em 37, apesar de brigarem entre si ainda pelo controle. Isso vai até 45, com a derrota dos países do eixo, a própria conjuntura interna ali faz com que esses grupos japoneses sejam rechaçados também na China. Até 49 vem a Guerra Civil. E aí a fundação da República Popular da China em 49. E desse modo o Mao Tse-tung ascende ao poder, reconhecido porque ele tinha uma estratégia diferente da clássica bolchevique. Agora, foi criado depois praticamente uma atitude comportamental na China inteira chamada de maoísmo. Exato. O que foi o maoísmo? Bom, como eu havia mencionado há pouco, uma vez que ele tinha uma postura diferente da clássica bolchevique de como se faria a revolução, porque a ideia de um partido bolchevique, partido comunista, em que seriam recrutados revolucionários profissionais, para o Mao Tse-tung era o oposto. Esses revolucionários, eles teriam que ser recrutados no seio do povo. Ora, e diferentemente dos bolcheviques, não entre a classe operária como protagonista, mas em função da realidade específica chinesa, camponesa. Tinha que ser camponesa, porque mais de 90% provinha dessa parte do país, era a maior população. Então, na medida em que esse pessoal recrutado, ele trabalhava de outra natureza de apreciação da ideia. Na ideia bolchevique, eram pequenos agrupamentos absolutamente disciplinados e eles que, a partir de de assumir o poder, né, do Estado, eles poderiam assim levar adiante medidas populares que viessem a angariar o apoio da população. Ao contrário, para o Mao, esse apoio ele deveria vir de início, quer dizer, a ação ela teria que ser feita em função de que houvesse uma espécie de sintonia entre a ação do partido e o que os camponeses quisessem. Então, o camponês, que era visto com certo desdém pela linha clássica, porque no campo, em geral, as ideias mais retrógradas ali se servem e existe um caldo de cultura que as alimenta. De maneira que esse tipo de ideia classicamente foi visto como sendo um campo propício a ideias reacionárias, retrógradas e até contra-revolucionárias. O Mao opõe essa ideia dizendo o contrário, não, deve haver o assentimento dessas populações e desde o início. Então, de vez de tomar o Estado e depois convencer, ao contrário, convence, recruta e a partir daí o Estado vai poder ser tomado e consolidado pela Guerra Civil, mas daí já existe um apoio interno. É interessante o seguinte, João, na China e eventualmente até em certa parte do Oriente, Mao é visto como um salvador da pátria, como eu falei, uma figura até messiânica, né? Agora, em primeiro lugar, qual é o contexto socioeconômico da China durante o governo dele e como é que ele pode ser considerado um tirano pelos ocidentais? Muito bem. Nós precisamos verificar sempre a etimologia da palavra tirano, né? Pois é, se ele governa sem limites e o faz sem respeito a constituições, mas algo que é também do maoísmo, uma ideia voluntarista, né? Não são as condições objetivas que os bolcheviques
tanto mencionava a possibilidade concreta, mas a vontade desse povo de fato transformar a realidade, nós temos que verificar a ideia de circunstância. Mao Tse-tung tinha uma circunstância que levava ele a tomar determinadas decisões, porque afinal de contas elas são tomadas em função de um quadro que se apresenta. Inicialmente, ele precisou reconstruir o país, em função da guerra civil que se prolongou. Quando foi feita a reforma agrária, houve o aumento da produção de alimentos. E isso, como aquela população camponesa era sempre maltratada, uma opressão muito grande, isso deu à população do campo um alento. Ocorre que ele imaginou o seguinte: como a opção por guerrilha, ela necessariamente cria um lapso de tempo mais prolongado para tomar o poder e não de maneira imediata, isso deu a ele depois, já por volta de 58, a ideia, bom, o que eu devo fazer agora é um processo de industrialização absolutamente acelerada. E aí vem o grande passo adiante. Só que esse grande passo adiante, ele implicaria necessariamente em custos, e esses custos não haviam os recursos necessários, a não ser, como ele diria, a grande e farta mão de obra chinesa. Só que esse custo do processo de industrialização, ele em grande parte foi cobrado aos camponeses através de impostos. E esse processo, ele fracassou de forma retumbante. Foi uma semi-escravidão, né? Exatamente. E ao fazê-lo, contou também com uma ajuda inóspita da natureza, grandes enchentes. Nós tivemos 60, 61, uma fome que se alastrou em função já de enchentes, somada à queda acentuada da produtividade na área agrícola, o que fez com que mais ou menos entre 15 e 20 milhões se estima de mortes em relação a esse tipo de opção realizada. Mas, por outro lado, nós precisamos lembrar também, e aí por isso é uma figura controversa, que ele tinha uma China em que o consumo per capita de chá pelo chinês era 0,08 quilos por ano, e que o sujeito podia trocar um sapato a cada 5 anos. Ou seja, a miséria ela era tão aguda que mesmo passos tímidos comparados às sociedades ocidentais eram tidos como bastante acentuados, porque a referência deles era aquela. Depois ainda, como houve já no stalinismo também, os famosos expurgos, né? Aí vem a Revolução Cultural. A Revolução Cultural, ela tinha, entre outras por objetivo, o enquadramento daqueles que discordavam do sistema e, por alguma medida, eles foram enxotados ou eliminados. E, ao fazê-lo, é claro que ele retomou o pulso da situação. A alegação dos favoráveis à Revolução Cultural é que, na realidade, havia um perigo de uma contra-revolução. E por isso o Mao dizia que a luta de classes ela se expande muito depois, porque aqueles grupos que foram deixados de lado de poder, eles ficam ansiosos para o retorno. E para isso vão usar todos os métodos. Já entendendo que isso poderia ocorrer, ele se antecipou e as barbaridades foram das mais cruéis. Então a Guarda Vermelha, em que os jovens, adolescentes, garotos até, de maneira muito fanática, iriam convencer sobre aqueles preceitos que continham, por exemplo, as ideias do Mao, o Livro Vermelho. O Livro Vermelho. Exato. Estima-se que houve uma edição, chegou até 900 milhões de exemplares, né? Segundo o livro mais lido depois da Bíblia. E nesses livros havia uma espécie de diluição das ideias, como também o Stalin fazia na então União Soviética.
Quer dizer, à medida que aquela ideia de ordem sofisticada, ela era rebaixada e diluída e perdia o conteúdo, ficava algo de forma fundamentalista. E para que ele pudesse afastar aqueles que eram, ou que ele entendiam como sendo obstáculo para os seus projetos, ele acabou por levar isso adiante. Genor, muito obrigado por ter vindo. Genor Bevilacqua Sobrinho, que é professor do curso de História da UniABC, esteve conosco falando de mais um tirano na nossa série. Dessa vez foi Mao Tse Tung. O próximo vai ser Saddam Hussein, imagina.